Olá, esse é o Valores da Enfermagem. E no vídeo de hoje falaremos o que é trauma. Para a enfermagem, o trauma é a principal causa de morte e lesões das pessoas, com idade entre 1 a 45 anos. É importante ressaltar que o trauma ele não é considerado um acidente, algo que aconteceu de forma inesperada, porque quando falamos em acidente, algo por descuido, a maioria das mortes e lesões por trauma poderiam ser evitadas. O trauma então não é considerado um acidente. O que define o trauma é como um evento nocivo, que advém da liberação de formas específicas de energia ou de barreiras físicas ao fluxo normal de energia. Energia. A energia é o agente, o que causou esse trauma. A energia então ela pode ser encontrada em diversas formas, como mecânica, química, térmica, irradiação e elétrica. Quando liberadas, elas podem provocar este evento nocivo, que é o trauma. Além dessas definições, o trauma ele é considerado pelas entidades competentes como uma doença, porque o processo em que ocorre esse trauma ele pode ser explicado através de alguns elementos, inclusive epidemiológicos. Quando falamos exatamente em trauma, o agente vai ter que considerar a presença de um hospedeiro, que no caso vai ser o homem, que são termos que utilizamos quando falamos de doença. O hospedeiro então é o homem, é a vítima. O agente é o que causou esse trauma, que é a própria energia. Como vimos neste conceito, a interferência deste ambiente também. São fatores físicos, sociais, crenças. O trauma ele consiste numa lesão que vai ter uma extensão, a intensidade e gravidade variáveis. Então vai depender da situação, de como esse trauma aconteceu, e essa lesão vai ser provocada por vários agentes. Agentes físicos, químicos, elétricos, que é a energia. E isso pode acontecer de forma intencional e não intencional. Então, os incidentes traumáticos podem ser classificados por intencional e não intencional. A lesão é que resulta com intenção, de um ato realizado com a intenção de prejudicar ou de ferir ou matar intencional. Já esta lesão, que ocorre como uma consequência não intencional ou acidental, que aconteceu de uma forma inesperada, de uma forma deliberada. Trauma maior. Na classificação pré-hospitalar, o paciente apresenta um ou mais dos critérios. No momento da avaliação pré-hospitalar, o paciente que foi a vítima do trauma vai realizar vários parâmetros, como a avaliação primária, a avaliação clínica e ver a condição que a vítima está. A partir disso que vamos fazer uma classificação pré-hospitalar deste paciente, para ver se ele apresenta um trauma maior ou menor. Trauma maior, ele vai apresentar um ou mais critérios. Por exemplo, sinais vitais, algumas alterações, ECG, é a escala de coma de Glasgow. Vai estar então menos que 14, deterioração neurológica, vai estar apresentando também uma pressão arterial sistólica menor que 90, frequência respiratória menor que 10, ou acima de 29, ou numa mecânica ventilatória, que necessita de intubação pré-hospitalar. Outro critério é a anatomia da lesão, como que essa lesão está na região. Ferimento penetrante craniano, cervical, torácico, abdômen, extremidades proximais ao cotovelo e joelho. Também tem a combinação de traumas ou queimaduras de segundo ou terceiro grau. Suspeita clínica de instabilidade de pelve. Suspeita de fratura de 2 ou mais ossos longos proximais, como fêmur ou húmero. Paralisia de um dos mais membros. Amputação completa ou incompleta proximal ao punho ou ao tornozelo. Existe também o mecanismo do trauma, como que aconteceu esse trauma. Impacto violento,
a ejeção do veículo, velocidade do veículo se é superior a 60 km, a deformação externa superior a 50 centímetros, a intrusão da lataria superior a 30 centímetros, capotamento do veículo, morte de um ocupante do mesmo veículo, colisão de automóvel, atropelamento de pedestre ou de ciclista com velocidade superior a 10 km. Trauma menor. Quando na triagem pré-hospitalar, o paciente ele se enquadra em um ou mais dos critérios. Vejamos. Sinais vitais eles estão normais. Fratura alinhada, luxações, lacerações, dor leve moderada, lesão de pele e subcutâneo com sangramento compressível. Dá para controlar o sangramento. Trauma torácico com dor leve, sem dispneia, suspeita de fratura, entorse, luxação, contusões, mialgias, escoriações, ferimentos que não requerem fechamento e outros traumas que não contêm critérios para um trauma maior. Vejamos também que existem programas de trauma com uma existência de cursos para os profissionais da saúde ou até mesmo leigos que queiram especializar e vêm também se capacitar para uma qualificação no preparo do atendimento melhor. Qual a diferença entre elas? Atendimento à vítima do trauma do nível pré-hospitalar, que é um programa que vai abranger orientações para o manejo pré-hospitalar antes da vítima ser encaminhada para o hospital. Já o ATLS, ele faz o atendimento à vítima do trauma no ambiente hospitalar. Então, ele é um treinamento voltado para o atendimento à vítima do trauma no ambiente hospitalar e principalmente na primeira hora do incidente.